Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. É isso aí, Resenha Express voltando em definitivo. Pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz para o YouTube que esse conteúdo é legal, nos ajuda a engajar cada vez mais, tá bom? Pedir também para não esquecerem do hype. Como é que você dá o hype? Você vai nos comentários, puxa para o lado e clica em hypar. Fazendo isso, você ajuda o nosso conteúdo a ir mais longe. Galera, vamos falar aqui de Fluminense, né? Trazer as principais informações do dia de hoje aí de Fluminense para vocês. E a gente inicia, né, falando de um monstro fenomenal, absurdo, que fez aniversário ontem. Chegou aos 45 anos de idade, um monstro Fábio. Simplesmente ontem o monstro Fábio fez 45 anos de idade e ele continua superando recordes. O Fluminense fez uma nota em homenagem a ele, dizendo a importância dele, né? Que ele precisou de pouco tempo para se tornar uma lenda do Fluminense, né? Sendo decisivo em todos os títulos. E aí vai falando aqui que ele, a cada jogo que ele joga, ele vai quebrando recordes, né? Ele teve em 57 dos 62 jogos do Fluminense em 2025, mesmo com o rodízio feito pelo Renato Gaúcho, tá? Enfim, o cara tá surreal, quebrando recordes. Aqui tem alguns deles, ó. O mais velho a jogar a Série A do Brasileirão, jogador que mais disputou edições do Brasileirão, jogador com mais partidas no Brasileirão, mais velhos a jogar pelo Fluminense oficialmente, mais velho a ser campeão pelo Fluminense, o mais velho a ser campeão da Libertadores, o brasileiro com mais partidas disputadas na Libertadores, segundo jogador com mais partidas na Libertadores, né? O mais velho a disputar uma final de Mundial e também mais jogos pelo Cruzeiro na história, 976 jogos. É um absurdo em cima de absurdo o que está sendo a carreira do Fábio, sendo coroada ainda nesse fim da forma mais bonita que poderia ser coroada. Merece demais o Fábio, galera. Dando sequência aqui, galera, a gente vai falar rapidamente aqui sobre Thiago Silva, tá? Uma atualização sobre Thiago Silva. O clube, né, informou aos repórteres que Thiago Silva não teve nenhuma contusão, né, na coxa. O jogador teve apenas um desconforto que ele sentiu, e aí, por medo de agravar, ele saiu de campo, passou por exames na segunda-feira e não foi constatada a lesão. Com isso, o jogador não viajou para o jogo contra o Sport como um controle de carga. Então ele vai estar à disposição aí do Fluminense para os próximos jogos. Foi só um susto e nada além de um susto, graças a Deus. Então o Thiago Silva está liberado aí pelo Fluminense, tá? Não aconteceu nada com o Thiagão, graças a Deus. Então informação boa aí para vocês. Dando sequência aqui, galera, ontem o Resenha, nós do Resenha, né, junto com o canal Vamos Tricolores, nós recebemos o Luiz Monteagudo, candidato à presidência do Fluminense, pelo grupo Tricolor de Coração. E o candidato, dentre a sua participação, destacamos aqui duas importantes falas dele, né? Uma que foi a respeito do pagamento da dívida, né? Ele falou sobre o pagamento da dívida, como é que ele pretende fazer isso. Ele falou a respeito de você conseguir priorizar dívidas que são vitais, como a trabalhista, a tributária, mas ele bancou uma posição que, para os tempos de hoje, é uma posição polêmica. E qual foi essa posição polêmica? Ele deixou muito claro, a gente já tinha trazido aqui há 3 semanas atrás, ele deixou muito claro que o grupo Tricolor de Coração, e ele, no caso, são contrários a qualquer tipo de SAF. Ou seja, eles são anti-SAF. Eles não concordam com o Fluminense virar SAF. Então, o grupo de apoio dele, Tricolor de Coração, assim como a candidatura dele, é antagônica à SAF, independente do modelo. Ele, inclusive, propôs como alternativa para a SAF o arrendamento da base do clube, né, 50% da base durante 15 anos.
né, seria como se fosse uma venda dos ativos da base, 50% dos ativos da base durante 15 anos para um investidor que lucraria com o jogador, né, e recuperaria o investimento, que seria de 1 bilhão. Com esse investimento de 1 bilhão, eles pagariam a dívida do clube e o cara que exploraria esses 50% ganharia todos as benesses das vendas desses atletas durante 15 anos. Então, é uma proposta interessante. Não é só isso, obviamente, ela tem outras nuances, mas é isso que defende o Luiz Monteagudo, candidato à presidência do Fluminense. Então, trazendo aqui um resumo rápido da participação dele ontem aqui no Resenha Express. Para fechar, galera, o técnico do Fluminense, Luiz Ubeldia, já tem basicamente o time que vai a campo para a partida contra o Sport, mas a questão não foi nem o time, a definição do time, e sim a polêmica dos relacionados. Isso mesmo, né? O Zubeldia está já em pouquíssimo tempo de Fluminense, deixando o torcedor do Fluminense muito descontente, tá? Muita coisa descontente. E por quê? Por causa dos jogadores que ele relacionou para essa partida contra o Sport. Rapidamente aqui falando para vocês da escalação que deve ir a campo, nenhuma mudança, tá, galera? A única mudança é a saída do Thiago Silva para a entrada do Ignacio na zaga, mas o Fluminense vai com o mesmo time que jogou contra o Botafogo. Dito isso, Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio, Serna, Canóbio e Germancano. É o mesmo time do último jogo, sem o Thiago Silva. Agora, qual foi o problema? O problema é esse que eu vou colocar na tela aqui, para vocês poderem ver aqui, matéria do Netflu. Tá aí, ó. Esse aqui foi o problema. Tá bom? Ó, o Fluminense relacionou para a partida goleiros Fábio Pitaluga e Vitor Eudes. Laterais, Samuel Xavier, René, Fuentes e Guga. Zagueiros, Igor Rabelo, Ignacio, Thiago Santos e Freitas. Meias, Otávio, Martinelli, Facundo Bernal, Lima, Hércules e Lúcio Acosta. E atacantes, John Kennedy, Germancano, Soteldo, Everaldo, Canóbio, Keno e Kevin Serna. Mas quem Quintela? Como é que é isso? Não tem nada demais. Tem sim. Não foram relacionados para essa partida Júlio Fidelis, que vinha sendo relacionado. Davi, zagueiro, não foi relacionado. Lavega não foi relacionado pelo segundo jogo seguido. Lescano não foi relacionado pelo segundo jogo seguido. Riquelme não foi relacionado também para o segundo jogo seguido. Santi Moreno também não foi relacionado. 6 jogadores que, teoricamente, poderiam estar tranquilamente figurando na lista, não figuraram na lista. É uma realidade. E não figuraram na lista por quê? Porque ele optou por levar 2 primeiros volantes, que no caso Otávio e Facundo Bernal. Optaram por levar também aí para o ataque, né? O Everaldo, que é muito criticado, Keno e Soteldo. Optaram por levar os laterais que normalmente são os titulares mesmo, né? E para a zaga, por exemplo, o Thiago Santos está sendo relacionado e não o Davi. Então, assim, o torcedor do Fluminense está chateado porque a base está sendo preterida, até pior que o Renato. Porque o Renato ainda colocava ali de vez em quando o Riquelme Felipe, colocava ali de vez em quando o Santi Moreno, o Fidelis estava sendo bastante relacionado. Enfim, nenhum jogador da base do Fluminense, nenhum dos garotos contratados estão relacionados para essa partida. Galera, vamos lá. Minha rápida opinião aqui. Os atacantes que foram relacionados são atacantes que realmente estão jogando, né? O Keno é um jogador que só ele tem a característica que ele tem. O Canóbio é titular, o Serna é titular, o Everaldo é titular. A gente pode discutir que o Everaldo não deveria nem ser relacionado, ok. Mas ele era o titular até pouco tempo. Agora o Cano assumiu a titularidade. Soteldo, foi gasto milhões para o Soteldo vir para o Fluminense. E o John Kennedy, que a gente quer ver jogando. Então, assim, no ataque sobra pouco espaço. A não ser que vocês queiram considerar que Lescano, Lavega e Riquelme são meias. Tudo bem, então vamos para o meio. Ali no meio, beleza. Você poderia tirar o Otávio ou o Facundo Bernal para você ter 2 volantes. Você poderia tirar o Lima, né? Mas ninguém vai tirar o Lima. Então sobraria uma vaga. Essa vaga sobraria para quem ali? De repente para o Lescano? Riquelme? Eu botaria o Riquelme. Nos atacantes ali, eu certamente abriria a mão de ter o Everaldo, de ter o Keno para tentar ter o Lavega,
entendeu? O Riquelme, o Lescano, enfim, tá ficando cada vez mais difícil relacionar jogadores. Isso também é uma realidade, né? Mas é isso, a torcida tá chateadíssima. Por exemplo, na zaga ali eu teria colocado, em vez de Thiago Santos, o Davi, que o Davi fez duas. Foi o zagueiro do Fluminense depois do Freitas e do Thiago Silva, que teve, e o Ignacio também, né? Que teve as melhores atuações na temporada. E aí, de repente, os caras não são mais escalados. O cara não é mais escalado. Então, são coisas que a gente tem dificuldade de entender, que realmente é difícil de entender. Mas são opções do técnico. E isso tem deixado a torcida descontente. E agora o Zubeldia já está com a orelha quente, porque a torcida está pegando no pé e chateada com isso. Gerou polêmica aí a relação do Fluminense. Mas vamos ver. Segundo jogo do Zubeldia, vamos ver o que ele vai fazer daqui para frente. Ele vai começar a ser cobrado por isso. E ele vai ter que dar uma resposta, porque o treinador também vive de popularidade. Vamos ver até onde vai essa relação de jogadores. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus. Hoje tem pós-jogo, hein? Terminou o jogo, vem pra cá. Um abraço.